Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à live do Platinho, a aula sobre Kant, número 3. Nós vamos continuar aqui a leitura do prefácio da segunda edição. Funcionou tudo e agora está confirmado. Valeu, velho, por chegar aqui, dar oi, salve alfas. Atrasou para começar porque eu não estava conseguindo fazer funcionar a live. Eu fiz uma apresentaçãozinha e a gente deu uma lida só no começo, a gente parou no B12. É importante, eu tô fazendo uma escolha deliberada de começar pelo prefácio da edição B, pelo segundo prefácio e não pelo primeiro, que é uma decisão que o Mário Porta tomou no semestre que ele estava dando pra mim, pelo menos. E eu prefiro o prefácio A. E tô dando esse primeiro porque depois, para vocês chegarem preparados pro segundo prefácio. Então, o que tem de importante aqui? Que se uma ciência tá tateando e não sei o que, se não tem nenhum consenso na ciência, toda vez todo mundo tem que recomeçá-la do zero, se você volta atrás com frequência, tentando outros caminhos, blá 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 blá, provavelmente não se tá no caminho de uma ciência. E a gente tá no mero tateio. E ele tá falando mal da metafísica aqui. Tá falando que a metafísica, todo mundo fala qualquer coisa e não tem consenso sobre nada. Os consensos são arbitrários. Então vamos grifar isso daqui, ó. Está longe de ter seguido a via segura da ciência. É apenas mero tateio. Aí ele fala que pode-se reconhecer-se que na lógica, a lógica é perfeita. Desde Aristóteles ela é igual, ela nunca mudou. Ela está completa. Abolição das sutilezas. É que mudou sutilezas? Não, mas certeza da ciência. Quer dizer, a ciência não mudar é um belo indício de que é uma ciência mesmo e não é mero tateio. Essa frase é boa também, essa lacrada kantiana. Não há acréscimo, mas desfiguração das ciências quando se confundem os seus limites. Precisa saber exatamente onde começa e onde termina a ciência. Você precisa saber o que não é, o que não importa a sua ciência, o que não concerne a ela. E os limites da lógica estão rigorosamente registrados também. Quer dizer, ela só trata da forma do conhecimento. Isso é bom vocês saberem, aliás, caso vocês não saibam. A lógica não... As palavras verdadeiro e falso, teoricamente, não se aplicam a conteúdos. Elas se aplicam a formas. Quando você faz uma frase, se a lua for branca, eu sou um mito. A lua é branca. Isso é verdadeiro, no sentido formal. Por que formal? Porque é a forma, não o conteúdo. O que nestas há de razão é algo que é conhecimento a priori. Isso aqui é uma coisa desde o começo. Não tem ciência sem a priori. Sem alguma parte dela que não é dada pela experiência. Você tem... Tô lembrando do vídeo do Matheus Salvatori que eu tava vendo. O que distingue esses dois conhecimentos, o a priori e o a posteriori, são a necessidade e a universalidade, específicos do conhecimento a priori. O conhecimento a priori possui necessidade e universalidade que o a posteriori não possui. Então a grande distinção é essa. Agora sim a gente passa à distinção entre juízo analítico e juízo sintético. E como eu já disse, aqui nós temos o domínio da lógica ou da análise semântica da linguagem. E portanto são independentes do domínio empírico. Sendo o domínio da lógica, são independentes do domínio empírico. Vamos então à distinção analítico e sintético. Começo pelos analíticos. Os analíticos são juízos de elucidação. A conexão sujeito-predicado é pensada por identidade. Aquilo que está no sujeito, o predicado já está contido no sujeito, porque há uma identidade entre o sujeito e o predicado. Dessa forma, eles são universais, necessários e verdadeiros, mas não ampliam o conhecimento por serem tautológicos. Então, novamente, os analíticos são juízos de elucidação apenas, eles não são de ampliação do conhecimento, apenas de elucidação, porque a conexão sujeito-predicado é pensada por identidade. E aí nós temos os sintéticos já são juízos de ampliação, diferente dos analíticos que eram apenas de elucidação. Os sintéticos, sendo juízos de ampliação, a conexão sujeito-predicado é pensada sem identidade. Então, aquilo que está sendo dito no sujeito, o predicado não está contido no sujeito. E, portanto, eles são particulares, contingentes e eles ampliam o conhecimento. Os analíticos não ampliam o conhecimento, os sintéticos ampliam o conhecimento. Por exemplo, de analítico, o quadrado tem 4 lados. Quando eu falo quadrado, já pressupõe 4 lados. Quadrado sujeito, 4 lados predicado. Há uma identidade entre sujeito e predicado. O que eu digo no sujeito já
predicado já está contido nele. Analítico, o sintético, o quadrado é verde. É sintético, porque quando eu falo quadrado sujeito, verde predicado, o conceito verde não está contido no conceito quadrado. Poderia ser azul, poderia ser preto. Então aí há um juízo de elucidação é o primeiro, aqui de ampliação. De elucidação, o quadrado tem 4 lados. De ampliação, o quadrado é verde. E, portanto, aqui o quadrado é verde, é um juízo sintético. E o quadrado tem 4 lados, é um juízo analítico. Então aqui nós temos o a priori e o a posteriori, né, da razão e da experiência, e o analítico e o sintético. Amplia o conhecimento e não amplia o conhecimento. Com identidade, sem identidade. E com isso nós passamos agora, a novidade em Kant está agora contida aqui. Isso que nós abordamos do analítico, do sintético, do a priori, do a posteriori, não é novidade em Kant. A novidade está justamente nessa nova classe de juízos que ele elabora. Originalmente, Kant propõe uma nova classe de juízos, os sintético a priori, os juízos sintético a priori. Então, aquilo que eu abordei anteriormente, do sintético, de ampliação do conhecimento, da conexão sujeito-predicado pensado sem identidade, está aqui, sintético. E a priori, universalidade, necessidade, conhecimento da razão, está aqui, no a priori. É um tipo de juízo que abarca e traz novidade, mas ele também é universal e necessário, ao mesmo tempo. Vamos ver o que o Kant diz, então. Estes são o verdadeiro núcleo da teoria do conhecimento, porque o núcleo da teoria do conhecimento está nos juízos sintéticos a priori. Eles são universais, necessários e verdadeiros. Esse elemento do a priori, universal, necessário e verdadeiro, e eles ampliam e fazem prosperar o conhecimento. E aqui nós temos o elemento do sintético. Então aqui o casamento perfeito entre aquilo que é necessário, universal e verdadeiro e aquilo que amplia o conhecimento. Por isso é o verdadeiro núcleo da teoria do conhecimento, segundo Kant. Conceitualmente, esses juízos são possíveis. A questão é saber se essa possibilidade conceitual pode realizar-se. Isto é, se são possíveis os juízos sintéticos a priori. E é justamente em torno disso que a Crítica da Razão Pura do Kant, essa obra fundamental no pensamento filosófico da filosofia moderna, ela está organizada em torno dessa questão. Se são possíveis, como são possíveis os juízos sintéticos a priori. Entre as várias questões que ela propõe, uma delas central é justamente essa. Aqui a pergunta é: como são possíveis os juízos sintéticos a priori? Na matemática. O objeto de análise é a matemática. Estética, como são possíveis na matemática. E aqui ele investiga o quê? Os princípios a priorísticos da sensibilidade, que são espaço e tempo. Repetindo então, na estética, como são possíveis na matemática, investigando a sensibilidade, espaço e tempo. Já na analítica, ele investiga como são possíveis, a pergunta é a mesma, como são possíveis, agora não mais da matemática, mas da física, na ciência da natureza. E aqui ele investiga os princípios a priorísticos do entendimento, as categorias. Na estética, a sensibilidade. Na analítica, o entendimento. Na estética, a matemática. Na analítica, a física. E a pergunta é como são possíveis. Agora, na dialética transcendental, ele não investiga como são possíveis os juízos sintéticos a priori, mas ele investiga se são possíveis. Então, na dialética, ele investiga se são possíveis os juízos sintéticos a priori. Na metafísica, estou indo com muita calma agora, eu não estou aqui introduzindo conceitos que eu vou trabalhar mais para frente. Estou indo passo a passo aqui com vocês. Próximo tópico de investigação desse vídeo aqui é a chamada Revolução Copernicana, que é também algo central no pensamento kantiano. Kant promove uma revolução copernicana. Então passo aqui ao Kant. A matemática e a física se constituíram ciência graças a uma inversão na maneira de pensar. Qual é, então, essa inversão na maneira de pensar? Diz Kant: ao invés da faculdade de conhecer ser regulada pelos objetos, estes são regulados por aquela. E isso é denominado de revolução copernicana. Ao invés da faculdade de conhecer ser regulada pelo objeto, estes são regulados por aquela. Com Copérnico nós temos o fim do geocentrismo e o início do heliocentrismo. Então, antes de Copérnico, a Terra estava no centro, o Sol girava em torno da Terra. Copérnico inverte. Agora, o Sol está no centro e a Terra gira em torno do Sol. Da mesma forma faz Kant. O que o Kant faz em relação ao sujeito e objeto? Copérnico inverte a posição do Sol e da Terra. Kant inverte a posição do sujeito e do objeto. Então, se nós pensarmos várias pessoas
que são o sujeito, e uma árvore, que é o objeto, antes de Kant, a árvore estava no centro e as pessoas giravam em torno da árvore, tentando analisar o objeto. O sujeito tentando analisar o objeto. O conhecimento se dava dessa forma. Com a revolução copernicana de Kant, o que ocorre? O que estava no centro fica em giro em torno. E o que estava girando em torno vai para o centro. O que vai para o centro na Revolução Copernicana? O sujeito. Então é o sujeito que vai para o centro e os objetos, a árvore, por exemplo, aqui que gira em torno do sujeito. Essa é a inversão que Kant faz. A razão, como o Sol, também girava em torno do mundo. Através de Kant, a razão fica imóvel, ou seja, fica no centro. E o mundo, o objeto, e os seus fenômenos são iluminados pela razão. Então aqui o sujeito é central no ato de conhecer, mas nós temos que ter o objeto também no ato de conhecer. Então nós precisamos do sujeito e do objeto. Só que quem está no centro? O sujeito. Antes de Kant, o objeto estava no centro. E essa revolução aqui, mencionando Copérnico, é chamada de Revolução Copernicana. Que o Kant fala, não lembro em que lugar da crítica, que necessidade e universalidade são dois critérios seguros para se determinar o que é a priori. Como é que você sabe que algo é certo a priori? É porque é universal e é porque é necessário. A experiência nunca te dá o universal. Você teria que checar todos os casos do universo. Você é um mero humano. Você não pode checar o mundo inteiro e todas as coisas. Então, mas o Nassim Taleb usa o exemplo do cisne negro para isso. Se o seu conhecimento depende de universalidade absoluta, ele não pode depender da experiência. Porque tipo, na definição de cisne estava escrito branco. Ninguém nunca tinha visto um cisne branco em séculos. Quer dizer, um cisne não branco. E daí descobriram que existe cisne negro numa região lá. E daí tiveram que tirar da definição de cisne que era negro. E se acharem um cisne que não tem bico, sei lá, mas conta como cisne? Entendeu? Essa é a questão. Não se trata de a priori, se trata de uma ciência empírica. Aqui determina as coisas dos bichos aí. A lógica se obriga a abstrair de todos os objetos de conhecimento e suas diferenças, tendo nela o entendimento que se ocupar apenas consigo próprio e com sua forma. Por isso que a lógica é perfeita, é a mais perfeita das ciências. Ela é 100% interna, 100% o entendimento consigo mesmo. Por isso que, como eu estava falando, tanto faz se é verdadeira ou não, no sentido, tipo, na vida real, a afirmação. A questão é na lógica. A questão é a relação entre as duas premissas e a conclusão, por exemplo, o silogismo. O silogismo pode ser composto só de frases que não correspondem à realidade, e ainda assim ser verdadeiro. Ele pode ser composto só de frases verdadeiras e ser falso. Por isso ela é possível como uma ciência segura, imutável, desde Aristóteles. A parte pura, aquela em que a razão determina totalmente a priori o seu objeto, por muito ou por pouco que contenha, deve ser exposta isoladamente e sem mistura com o que de outras fontes provém, pois é mau governo despender proventos levianamente, sem que posteriormente se possa distinguir quando eles acabam. Então, o que ele tá fazendo é o seguinte, tipo, mano, vê bem o que é postulado a priori da sua ciência e o que não é, pra você conhecer ela bem. Então, eu sempre enfatizo aquele velho exemplo do grande Hume, a causalidade. Só porque o sol nasceu hoje, da onde você tirou que vai nascer amanhã? Ah, não, mas nasceu anteontem também, anteontem também, e a professora da escola falou. É só por causa da professora da escola. Tipo, pensa bem, você tem como provar, tem algum cálculo que prove que o sol vai nascer amanhã e tudo mais? É só por causa do sistema da física que a gente tem, que diz que vai nascer o sol amanhã. Você aprendeu ele, você tem certeza que vai nascer. Mas na época do Hume nem isso tinha ainda. Então pro Hume era um mero hábito psicológico. Você acha que o sol vai nascer amanhã porque ele sempre nasce. Ué, toda vez ele nasce. Mas ele fala, onde é que tá? Ele fala, onde da cláusula do testamento de Adão tá escrito que só porque o sol nasceu hoje ele vai ter que nascer amanhã? Ele não vai. Talvez ele não nasça. Não tem nenhum contrato que Deus diz que fala isso. O Hume fala. E o Kant acorda com isso. Ele fala, é verdade, tem toda razão. Só que mesmo assim a causalidade é absurdo pensar em conhecimento sem causalidade. Por quê? Bom, só pode ser por uma coisa, só pode ser por uma razão, né? Quer dizer que a causalidade ela é necessária para os fenômenos e ela está na gente.
É uma cisma nossa, entre aspas. É algo que nós usamos para conhecer as coisas. Assim como o espaço e o tempo. O espaço e o tempo não precisam estar nas coisas. Eles podem estar na gente. Ou seja como for, nós temos, mesmo que eles existam na realidade perfeitamente, nós temos um duplo deles em nós mesmos. Peraí. Tudo aquilo que é capaz de captar informações sensíveis do universo. Como funcionam as nossas faculdades de conhecimento? A gente tem, por um lado, uma faculdade que é a sensibilidade. Ela engloba tudo aquilo que entra em contato com o universo. Direto, contato direto. Então é tato, é olhar, é todos os sentidos. E o que quer que tenha além deles. Sei lá. Mas quando é contato direto, é sensibilidade. Só que a sensibilidade, ela sozinha não é capaz de discernir o objeto. A outra faculdade que a gente tem é o entendimento. E outra faculdade que a gente tem é a imaginação. A imaginação pega o negócio da faculdade da sensibilidade, faz o negócio dela lá e manda pro entendimento. Quando chega no entendimento, já tá meio empacotado e já é passível de ser trabalhado como conceito. Quer dizer, já é passível de ser trabalhado para virar conceito e daí ser trabalhado como conceito. Como que o Copérnico descobre que a Terra não é o centro das coisas e não tá todo mundo girando em volta da gente? É pela experiência? Porque a experiência, você olha e você diz, tá tudo girando em torno da gente. Claramente, tá tudo girando em torno da gente. Não está falando aí esse absurdo que a gente tá girando aquilo, tipo, 380 km por hora, não é isso? Mas por que então eu não saio voando? O que tá acontecendo? Você tá viajando, velho. Não é a experiência, entendeu? É o cara que tem uma ideia que fala, mano, meus cálculos não estão batendo. Só que eles estão batendo agora que eu supus. E se, na verdade, a gente fizer parte do esquema das coisas girando e estiver girando em torno do Sol? Daí tudo faz sentido no cálculo. Mas então, o Copérnico, ao invés de chegar e olhar para a realidade, ou seja, girar em torno do objeto e fazer a ciência, ele fez os objetos girarem em torno dele. Ele tem as teorias dele, ele tem as coisas dele, ele tem as ideias dele. E ele impõe essas ideias no papel, no cálculo. E aí ele descobre alguma coisa. É assim que começa, é assim que... É dentro... E daí ele conduz as experiências e tudo mais. Mas dentro da viagem... Perdão. Dentro da viagem que ele teve. Dentro da ideia que ele teve. Então o elemento racional puro, o elemento a priori, de certa forma, o elemento que você não pode determinar. Que fez a diferença nessa revolução copernicana para o Copérnico? Um elemento que a experiência não dá. E ele fala da matemática. Mesma coisa. Por que a matemática é tão boa? Por que a lógica é tão boa? A lógica é tão perfeita porque ela só se ocupa de si mesma, do próprio entendimento. A lógica é o entendimento se ocupando dele mesmo. Dane-se a realidade. Então ela é perfeita. Ela é universal e necessária. Tem a priori. Rola um negócio que é o juízo sintético a priori. Você consegue criar... Isso aí é mais complicado, mas eu expliquei no meu vídeo. Você começa a entender o que é a crítica da razão pura quando você entende a frase... Quando você entende a expressão juízo sintético a priori. Você tem um sujeito e um predicado... Ou seja, você tem uma característica ou uma propriedade ou qualquer coisa assim, e você atribui ela ao seu sujeito, ao seu objeto inicial. Uma coisa assim. Pelo menos isso. Ou qualquer coisa mais complexa que isso. Não é sujeito no sentido de pessoa. É no sentido de sujeito predicado da gramática. Então o juízo é sempre quando você está atribuindo um predicado a um sujeito ou quando você está atribuindo uma característica a alguma coisa. Então um juízo analítico é um juízo que não adiciona nada de novo ao mundo. Mas o sintético é quando você fala, por exemplo... O exemplo que o Matheus usou é o exemplo perfeito, que é o do quadrado. Então, o quadrado tem 4 lados, isso é analítico. O quadrado é verde, isso é sintético. Nem todo quadrado é verde. Ele podia ter sido vermelho, podia ser um quadradinho comunista. Mas não, ele era verde. Esse quadrado era verde. Então, é sintético. Então, analítico, quadrado tem 4 lados, sintético, quadrado é verde. Analítico é... quando o predicado está contido no sujeito. Quando as propriedades do elemento que você está falando
estão contidas já nele a priori, quando você já sabe que tem que estar nele, senão não seria ele. Se não tiver 4 lados, não pode ser um quadrado. E daí a gente entra no a priori e a posteriori. A priori é universal e necessário. A posteriori é você precisa checar na experiência para saber. Então, se o quadrado é verde, você precisa checar na experiência para saber. Que quadrado? De qual quadrado você está falando? Aí você me mostra um quadrado, daí eu vejo o quadrado, e daí eu te digo se é verde ou não é. O quadrado tem 4 lados, também é a priori, uma afirmação que você pode fazer a priori. Porque, por definição, o quadrado... A priori bate bastante com por definição. É que as pessoas usam por definição quando não é por definição. Mas pensa no por definição estrito sensu pra caralho. Ou estrito sensu do estrito sensu. Aí é o a priori em geral. Mas assim, é mais do que isso. O a priori são essas coisas... Tipo, como você sabe que o quadrado tem 4 lados a priori? A cópula é a essência é isso. A cópula é a essência do juízo. O que é um juízo? É uma cópula de dois elementos. Tipo, o quadrilátero o quadrado é verde. A cópula é o é o que une as duas coisas. Você produz conhecimento quando você une duas frases e gera algo. E daí você pode fazer isso sinteticamente ou analiticamente, a priori ou a posteriori. Mas voltando ao que eu estava falando desde o começo. Você olha e fala, bom, quais são as ciências top? É assim que ele começa. Tem ciência. A física e a matemática estão top. A lógica está top. Por quê? Aí ele vê, bom, a lógica é o entendimento se ocupando de si mesmo. A matemática parece ter alguma coisa a ver com a gente explorando a nossa própria noção de espaço. Todas as figuras possíveis e imagináveis são desenhadas... Todas as figuras possíveis e imagináveis desenháveis são desse reino. E a física? A física é por causa do tempo. Porque a gente também tem na gente algum tipo de noção de tempo. Algum tipo de... Porque na nossa sensibilidade o tempo está impresso. Então a gente tem a nossa noção de tempo e é dela que parte a nossa física, a nossa compreensão da física. Mas isso é pré-Einstein. E daí para einsteinizar a física do Kant, quer dizer, a filosofia do Kant, tem uns caras que fizeram, mas você tem que fazer um trabalhinho aí. Mas tem os neocantianos que continuam, não acham... Eu acho que, pelo que eu li, me parece perfeitamente enquadrável. É que os próprios... É que assim, o Kant não concordaria. O Kant ficaria puto e não gostaria nem um pouco de trigonometrias não euclidianas, de... Sabe essas coisas? Ele ficaria puto. E se você viesse dizer que é possível, ele arrumaria briga com você. Então o quê? As 3 melhores ciências que a gente tem de exemplo, das que funcionam, são essas que trabalham com coisas que a gente tem na gente mesmo. Tem uma frase mal interpretada do Kant, que ele fala: nós só conhecemos das coisas aquilo que botamos nelas. Deve ter algum erro de tradução aí nessa coisa. Ou ele estava exagerando. Mas assim, a gente só consegue conhecer aquilo que tem algo de nosso. Aquilo que encaixa em nós. Essa é a questão. Nós somos uma forma. E a gente só consegue conhecer aquilo que encaixa... Quer dizer, nós não somos uma forma. Nós somos tipo uma placa com um monte de formas. E a gente só entende aquilo que encaixa em alguma das formas. E a gente não tem todas as formas. Então tem coisas que não encaixam na gente e a gente não é capaz de entender. Ou a gente não é capaz de sentir, ou porque a nossa sensibilidade não é capaz de sentir. A gente não tem o 8º sentido, o 9º sentido, o 20º sentido. Não Cavaleiro de Ouro. Ou é porque o nosso entendimento não é capaz. Por isso que isso foi dar no questionamento da metafísica. Para a metafísica ser possível, o entendimento precisaria se apoiar em alguma coisa. Porque a metafísica está além de tudo aquilo que a sensibilidade pode dar, por definição. E o entendimento fica sem ter no que se apoiar. Afinal das contas. É complicado. Não vamos entrar nisso agora. Isso é a última parte da crítica da razão pura. Então, matemática e física são os 2 conhecimentos teóricos da razão que devem determinar a priori seu objeto. A primeira totalmente, a segunda... A primeira totalmente a priori e a segunda parte a priori. Pelo menos. Tipo, a física, ela em geral ela mede coisas. Ela não lida só com o a priori. A matemática lida só com o a priori.
Ela é mais próxima da lógica, nesse sentido. Ela é uma irmãzinha da lógica. Ela, tipo, a matemática e a lógica são as irmãzinhas autistas que, tipo, são totalmente... lidam no próprio reino. A física já tem um pezinho lá no imperfeito. Tem um pezinho no... vamos medir isso aqui. Pra medir isso aqui, você precisa checar. E aí, pra checar, vai ser a posteriori. Xiu, Bulbasauro, tô ocupado aqui. Ele fala aqui, ó, desde os tempos mais remotos que a história da razão pôde alcançar, no admirável povo grego, a matemática entrou na via segura da ciência. Então, a matemática e a lógica no povo grego já estavam prontos, uma estava pronta, outra estava encaminhada. Mas acho que os elementos de Euclides já meio que tinha quase tudo, sabe? Então aqui a gente tá onde a gente parou, que é B12. Eu lembro que tinha uma parte importante aqui. Ele fala aqui justamente do Euclides. A história desta revolução do modo de pensar... vamos falar da revolução do modo de pensar. Simplesmente não se deve pensar que ele foi fácil como... Não, como é que é isso? Blá blá blá, os egípcios... E na cabeça dele, algum cara genial teve a sacada. E começou a matemática lá, na Grécia. De um jeito melhor. E que nos egípcios os caras deviam estar tentando, mas ainda não devia ser uma ciência. Os elementos de Euclides realmente é uma via segura, tipo, não tem choro, não tem talvez. Tem tudo desenhado e explicado. Ele fala aqui a tradição que Diógenes Laércio nos transmitiu, nomeando o suposto descobridor dos elementos mais simples das demonstrações geométricas e que, segundo a opinião comum, nem sequer carecem de ser demonstrados, sabe? Os princípios da trigonometria mais básicos do Euclides são coisas que a gente sente como, isso é verdade absoluta. Aquele que primeiro demonstrou o triângulo isósceles, fosse ele Tales, ou como quer que chamasse, teve uma iluminação. Descobriu que não tinha que seguir passo a passo o que via na figura, nem o simples conceito que dela possuía, para conhecer, de certa maneira, as suas propriedades, que antes deveria produzi-la ou construí-la mediante o que pensava, e o que representava a priori por conceitos, e que para conhecer com certeza uma coisa a priori, nada devia atribuir-lhe... Isso aqui que eu vou grafar. Nada devia atribuir-lhe, senão o que fosse consequência necessária do que nela tinha posto, do que ele mesmo pôs na coisa. Então você começa a colocar... Você faz a frase... Você está construindo... Para conhecer uma coisa, com certeza, a priori, nada devia atribuir-lhe senão o que fosse consequência necessária do que nela tinha posto. Então, por exemplo, causalidade. Causalidade é real? Não, também não é um bom exemplo. É porque ela é a priori e você pôs na coisa. Tipo, essa é a Kant-Peel. Quer dizer, na verdade, essa é a Hume-Peel que o Kant tomou e fez mudar a história do dogmatismo. Imagina que você tem meio que os dogmáticos versus os céticos. Tem os caras que constroem a realidade com proposições racionais complicadíssimas, e mônadas e sei lá o quê, e tem os caras que ficam destruindo tudo e achando que nada é verdadeiro. E se acham mais espertos que todo mundo. O Kant ouve o cético Hume, acorda do sono dogmático, e fala, não, é verdade isso daí que vocês estão falando, essas críticas dos céticos são verdadeiras. A questão é que a gente tem dentro da gente meios que nos permitem ter conhecimento a priori. Meios que nos permitem conhecer assim, usando só o conhecimento que nos é dado pela nossa própria forma. Então você pega um papel e uma caneta e você começa a escrever números e você consegue calcular, mesmo que não exista nada na vida, mesmo que você esteja trancado num baú invisível, negro, sabe, escuro como a noite, e que ninguém esteja vendo, você consegue fazer cálculos, você consegue escrever 4 mais 4 igual a 8 no escuro, dentro de um barril no nada, no vácuo, entendeu? Você não precisa de nada da realidade. Quer dizer, você precisa do lápis. Não, mas você consegue fazer na sua mente, sem lápis. Então ele fala que demorou para a matemática alcançar essa via segura da ciência, a física demorou mais ainda, só queria verde para aquele. Só há 1 século e meio, com efeito, o ensaio do arguto Bacon de Verulâmio, em parte desencadeou, e em parte, pois já dela havia indícios, não fez senão estimular essa descoberta que também só pode ser explicada por uma revolução,
súbita, operada no modo de pensar. Aqui tomarei apenas em consideração a física, na medida em que se funda em princípios empíricos. Tipo, essa é a história do Kant, entendeu? O Kant é dogmático, racionalista, e na historinha dele os racionalistas venceram os empiristas. Porque assim, você tem os empiristas, céticos e tudo mais, e eles só confiam no que eles podem sentir o cheiro, ver e cheirar, e olhe lá. E daí eles olham pro céu e veem o Sol girando em torno da Terra e falam, o Sol deve estar girando em torno da Terra. Tipo, de onde você tirou essas fábulas aí de que é o Sol, de que é a gente que tá a 380 km por hora girando em volta dessa bola de fogo, tá ligado? Isso daí é o cético. E daí, como que foi que alguém tirou a ideia de que é a gente que tá girando e não as coisas que estão girando em torno da gente? Foi supondo uma coisa que não é visível. Em nenhum momento ele pode ver a gente girando. Ele não consegue ter a experiência que dá certeza pra ele pelos sentidos. E a experiência de que o Sol está girando em torno de nós parece dar certeza. Então, nesse caso, o Hume acaba aparecendo aqui como o cético ao quadrado. Ele é o cara que duvida do próprio ceticismo. O cético geralmente é o único que é apegado, ele é mais apegado aos sentidos. Tipo, ele não é um cara que acha que nada é verdadeiro. Ele só desconfia das ciências e acredita no que consegue ver e tocar mais ou menos, entendeu? Uma coisa, é um cara mais pé no chão. Só que aqui, o cético negou até a evidência dos sentidos. Falou, tô vendo o Sol girando em torno da Terra. Mas ele nega o dia seguinte. O Hume fala, onde no testamento da cláusula de Adão tá dizendo que só porque o Sol nasceu hoje vai nascer amanhã. São só cálculos que dizem isso. Não tem nenhum lugar da realidade que a experiência vai te fornecer isso. Porque isso que você está procurando para o negócio ser científico tem que ser necessário. Você quer provar que é necessário e universal. O Sol sempre vai nascer amanhã até tal dia quando ele explodir. Ou assim, menos vai ter também eventos, tem eventos previsíveis de eclipse e tudo mais, entendeu? Mas que você só encontra essa certeza absoluta quando você põe alguma coisa no conhecimento. Quando você macula o conhecimento com algo que você traz de a priori. Ou seja, você não está girando em torno das coisas. Assim como não era a Terra que estava girando em torno do Sol. Quer dizer, assim como não era o Sol que estava girando em torno da Terra. A Terra está girando em torno do Sol. E o Sol é a luz da razão e tudo mais. Não é pra gente tentar fazer conhecimento girando em torno do conhecimento das coisas. Como se a gente tivesse acesso às coisas em si mesmas. Porque se a gente tentar fazer conhecimento assim, a gente não faz nenhum. A gente vai olhar pro céu e falar, o Sol tá girando em torno da Terra. E isso é conhecimento. Só que tá errado. Então a gente tem que fazer as coisas girarem em torno da gente. Então a gente primeiro conhece as nossas faculdades de conhecimento. Pra daí a gente poder dar o passo extra e avançar em direção a conhecer aquilo que é conhecível. Descobrir aquilo que é conhecível pelas nossas faculdades. Mas sem saber o que é nossas faculdades, quais são os limites exatos dela. Você não adianta nada você tentar proceder. Então aqui, quando Galileu e Torricelli fizeram os experimentos deles lá... então, eles fizeram experimentos. Tipo, o experimento... Deixa eu ver o que ele falou, acho que é isso. Ele bota alguma coisa lá. O experimento não é tipo ficar olhando passivamente para as coisas acontecerem. É ele pegar e falar, não, mas e se esquentar esse metal até tal temperatura e misturar com sei lá o quê? Ele tira da sua cabeça que talvez aconteça alguma coisa meio estranha. Ele fala aqui. Ou quando mais recentemente Stahl transformou metais em cal. E esta, por sua vez, em metal. Transformou metal em cal, depois transformou de volta cal em metal. Tirando-lhes e restituindo-lhes algo. Foi uma iluminação para todos os físicos. Compreenderam que a razão só entende aquilo que produz segundo seus próprios planos. Aqui. A razão só entende o que produz segundo seus próprios planos. De novo, a gente volta para esse tema de que você põe na coisa aquilo que você vai entender. É assim que funciona. Ou pelo menos aquilo que você põe na coisa é a base de tudo aquilo que você vai poder entender. Observações feitas ao acaso, realizadas sem plano prévio, não se ordenam segundo a lei necessária, que a razão procura e necessita. O necessário é muito importante para a ciência, porque tem que ser sempre. Tem que ser universal e necessário. E universal e necessário é só o que é a priori. O que é a posteriori, o que é a experiência, nunca é necessário. Nunca é universal e necessário.
O universal é o mais garantido. Para ser necessário tem que ser universal. E nunca vai ser universal. Porque você nunca vai poder fazer todas as experiências possíveis, imagináveis, em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo. Sabe? É fisicamente impossível. A razão, tendo por um lado seus princípios únicos, a poderem dar aos fenômenos concordantes a autoridade de leis, e por outro, a experimentação, que imaginou segundo esses princípios, deve ir ao encontro da natureza, para ser por essa ensinada. É certo, mas não na qualidade de aluno, aqui ó, o tribunal da razão, e sim na qualidade de juiz. A razão é juiz. Não dá pra estar Ctrl V nesse negócio. A razão é juiz da realidade. Aqui. Antes, na forma de juiz, investido nas suas funções, que obriga as testemunhas a responder aos quesitos que lhes apresenta. O Kant é o cara que vai dizer, olha só essa ciência que funcionou, como foi? Chega o cara da ciência moderna e pega a realidade pelo pescoço ali e bota no microscópio e arranca dela o que ele quer arrancar dela. O que ele julgou necessário. Peraí. Assim, a própria física tem de agradecer a revolução tão proveitosa do seu modo de pensar, unicamente a ideia de procurar na natureza e não imaginar. De acordo com o que a razão nela pôs, o que nela deverá aprender, e que por si só não alcançará, saber. Só assim a física enveredou pelo trilho certo. Quer dizer, a física, quando ela tava só tentando, os caras estavam só tentando assim, física é só tatear pelo mundo e os sentidos, e olhar e ver, e observar e anotar. Ela não era uma ciência, é só anotação. Todo mundo anotando o que eles veem. Vira uma ciência quando os caras investem, tem princípios estabelecidos, leis da física, que os caras conseguem criar. Não foi até hoje tão favorável que permitisse trilhar o caminho seguro da ciência, a metafísica, conhecimento especulativo da razão, completamente à parte, e que se eleva inteiramente acima das lições da experiência, mediante simples conceitos, não como a matemática, aplicando os conceitos à intuição. Estranho isso aqui. Devendo, portanto, a razão ser disciplinada, a razão ser discípula de si própria. É, porém, a mais antiga de todas as ciências e subsistiria mesmo que as restantes fossem totalmente subvertidas pela voragem de uma barbárie que tudo aniquilasse. Quer dizer, a metafísica, ela sempre vai existir. Ela é a maior das ciências, a mais nobre das ciências, a que sustenta todas as outras. Você podia destruir todas as outras e os humanos vão continuar fazendo. No entanto, ela é mero tateio. Ela nunca trilhou um caminho certo. O destino não foi até hoje tão favorável que permitisse trilhar o caminho seguro da ciência, a metafísica. Embaraçada, mesmo quando quer conhecer a priori, como tem a pretensão, as leis que a mais comum experiência confirma. É preciso arrepiar caminho inúmeras vezes ao descobrir-se que a via não conduz aonde se deseja. E no que respeita ao acordo de seus adeptos, relativamente às suas afirmações, encontra-se a metafísica tão longe de o alcançar, que mais parece um terreno de luta. Aqui, essa afirmação tá na B. Que a metafísica é um campo de batalha. A tradução mais correta é campo de batalha. A metafísica é campo de batalha. Cada um acha uma coisa, tem 1000 princípios, nada faz sentido, cada um fala o que quer. Pelo menos até ele, até o Kant. O Kant vai por ordem na casa. Por que será, então, que ainda não se encontrou o caminho seguro da ciência? Acaso será ele impossível? De onde provém que a natureza pôs na nossa razão o impulso incansável de procurar esse caminho como um dos seus mais importantes desígnios? Ele questiona isso. Por que diabos a gente quer tanto fazer metafísica se a gente não pode? Será que a gente não pode? É bem possível que a gente possa, já que tem na gente esse impulso tão grande. Então vamos ver isso aí. Mas ainda, quão poucos motivos teremos para confiar na nossa razão, se, num dos pontos mais importantes do nosso desejo de saber, não só nos abandona, como nos ludibria com miragens, acabando por nos enganar, ou talvez até hoje nos tenhamos apenas enganado no caminho. De que indícios nos podemos servir para esperar, em novas investigações,
sermos melhor bem-sucedidos do que os outros que nos precederam. Quer dizer que a metafísica é tão importante que se a gente não consegue nada nela, nossa, isso é uma sombra em cima de todo o conhecimento humano. Porque é o conhecimento mais nobre e que, tecnicamente, sustenta todo o resto. Devia pensar que o exemplo da matemática e da física, que, por efeito de uma revolução súbita, se converteram no que hoje são, seria suficientemente notável para nos levar a meditar na importância da alteração do método que lhes foi tão proveitosa e para, pelo menos neste ponto, tentar imitá-las, tanto quanto permite a sua analogia, como conhecimentos racionais, com a metafísica. Até hoje admitia-se que o nosso conhecimento se devia regular-se pelos objetos. Porém, todas as tentativas para descobrir a priori, mediante conceitos, algo que ampliasse nosso conhecimento, malogravam-se com esse pressuposto. Teremos, pois, uma vez experimentar se não se resolverão melhores as tarefas da metafísica, admitindo que os objetos se deveriam regular pelo nosso conhecimento, o que assim já concorda melhor com o que desejamos, a saber, a possibilidade de um conhecimento a priori desses objetos, que estabeleça algo sobre eles antes de nos serem dados. Trata-se aqui de uma semelhança com a primeira ideia de Copérnico, não podendo prosseguir na explicação dos movimentos celestes, enquanto admitia que toda a multidão das estrelas se movia em torno do espectador, tentou se não daria melhor resultado fazer antes girar o espectador e deixar os astros imóveis. Então essa ideia seria, assim, na cabeça do Kant pelo menos, eu não sei como é que foi na verdade. Mas o Copérnico tá lá no quartinho dele, tentando fazer o cálculo dar certo, e o cálculo não dá certo. Ele fala, pô, e se for o contrário? E se estiver tudo girando em volta do Sol? E daí, de repente, eis que tudo se encaixa. E foda-se a experiência, ele tá lá num quartinho fechado com uma vela. Ora, na metafísica, pode-se tentar o mesmo, no que diz respeito à intuição dos objetos. Se a intuição tivesse de se guiar pela natureza dos objetos, não vejo como deles se poderia conhecer algo a priori. Se pelo contrário o objeto, enquanto objeto de sentidos, se guiar pela natureza da nossa faculdade de intuição, posso perfeitamente representar essa possibilidade. Como, porém, não posso determinar essas intuições desde o momento em que devem tornar-se conhecimentos, como é preciso, pelo contrário, que as reporte como representações. Isso aqui é muito importante, essa palavra para o Kant. Pensa que toda ideia, tudo com o que a nossa faculdade de conhecimento lida é representação. Você tem a realidade em si mesma, e daí o que é quando você sabe alguma coisa? Quer dizer que você tem uma representação daquela coisa. O que é saber sobre os triângulos e tudo mais? É ter as representações referentes àqueles conhecimentos. Então, representação no Kant é muito importante. É meio que sinônimo de um conhecimento. É preciso, pelo contrário, que as reporte como representações a qualquer coisa que seja seu objeto e determine por meio delas. Terei que adquirir que ou os conceitos com a ajuda dos quais opero essa determinação se regulam também pelo objeto e incorram na mesma dificuldade acerca do modo pelo qual dele poderei saber algo a priori, ou então os objetos, ou o que é o mesmo, a experiência, pela qual não são conhecidos como objetos dados, regula-se por esses conceitos, e assim veja um modo mais simples de sair do embaraço. Com efeito, a própria experiência é uma forma de conhecimento que exige concurso de entendimento. Isso aqui é um ponto que eu tentei explicar e que é importantíssimo no Kant. A própria experiência pressupõe entendimento. Quer ver? Antes de você ser dado o objeto, antes de você ver um objeto, deixa eu ver como ele explica isso, cuja regra deve pressupor em mim antes de me serem dados os objetos por consequência a priori, e essa regra é expressa em conceitos a priori, pelos quais tem de se regular necessariamente todos os objetos da experiência e com os quais devem concordar. Pega que nenhum objeto nunca vai se apresentar a você se ele não for dentro do seu espectro de cores perceptíveis. Se ele não for dentro do o som de uma baleia fazendo sei lá o quê. Você não consegue ouvir. Por quê? Porque não tem. Seu ouvido não tem essa propriedade de escutar aquela frequência. Então, a própria experiência já só pode ser tida dentro do nosso a priori, dentro da nossa forma. Então, eu devo pressupor em mim a regra antes de me serem dados os objetos. Quer dizer, antes mesmo de você ir lá fazer uma experiência, você precisa entender, peraí, até que frequência que eu ouço? E até que frequência que eu não ouço? Ah, beleza.
Então, essa baleia vai estar fazendo um som que é de uma frequência acima, e fudeu, eu não vou ouvir, a gente vai precisar de uma máquina que ouve, cuja regra devo pressupor em mim antes de me serem dados os objetos, por consequência, a priori, essa regra é expressa em conceitos a priori pelos quais tem de se regular necessariamente todos os objetos da experiência e com os quais eles devem concordar. No tocante aos objetos, na medida em que são simplesmente pensados pela razão, e não necessariamente, quer dizer, necessariamente, mas sem poderem, pelo menos tais como a razão os pensa, ser dados na experiência, todas as tentativas para os pensar, pois têm que poder ser pensados, serão consequentemente uma magnífica pedra de toque daquilo que consideramos a mudança de método na maneira de pensar, a saber, que só conhecemos a priori o que nas coisas nós mesmos nelas pomos. Lembra aquilo que eu tinha falado? Tem uma grande asterisco aqui. Esse método imitado do método dos físicos consiste, pois, em procurar os elementos da razão pura naquilo que se pode confirmar ou refutar por uma experimentação. Ora, para examinar uma proposição da razão pura, sobretudo quando ousam ultrapassar os limites da experiência possível, não se podem submeter à experimentação os seus objetos, como na física, pelo que só é viável dispor os conceitos e princípios admitidos a priori, de tal modo que os mesmos objetos passam a ser considerados de dois pontos de vista diferentes, por um lado como objetos dos sentidos e do entendimento, na experiência, por outro, como objetos que apenas são pensados, isso é, como objetos da razão pura, isolada, e que se esforça por transcender os limites da experiência. Então, sabe toda essa modinha de dizer que o Kant fala que não existe objeto em si? Tá aqui, ó. Isso aqui é a explicação. Você tem objeto, você consegue ver dois objetos de duas formas. Ou como uma coisa meramente pensada, mas é só um jeito de ver a coisa. Ou como objeto da experiência, que é o concurso das faculdades humanas na tentativa de extrair... Tipo, não é uma experiência você só ir lá pro céu e olhar. E experiência é você conhecer as suas faculdades de compreensão, determinar pressupostos e ir lá olhar depois. Sacou? Olhar metodicamente. Mas nossa, eu tô muito cansado. Eu finalmente consegui configurar aqui o negócio pra funcionar esse stream. A gente parou no B19, mas eu não aguento mais, gente, desculpa. O verdadeiro problema da razão pura está contido na seguinte questão: como são possíveis os juízos sintéticos a priori? E aí, galera, sejam bem-vindos a um especial reverso, de certa forma, porque vai ter menos produção, né? Mas vou finalmente explicar pra vocês de forma clara, direta, concisa, qual é a questão, do que se trata a crítica da razão pura do Kant. Uma espécie de resumo do que tem lá dentro. A primeira coisa que você tem que saber pra entender do que se trata esse livro é qual é o problema que ele tenta resolver. A questão que tá por trás, no pano de fundo da pergunta da crítica da razão pura, é: a metafísica é possível como ciência? É aquela história de provar Deus e tudo mais. É mais que isso, né? Mas assim, pensem nessa questão de é possível provar Deus. Na verdade, é basicamente tudo aquilo que se chama de metafísica que tá em jogo na crítica da razão pura. De certa forma, é a questão de se a metafísica é só palhaçadinha ou se ela é séria. E aí, para responder essa questão de se a metafísica é possível como ciência, você tem que responder, na verdade, a questão maior de todas, que é: o que é possível conhecer? O que é possível como ciência? É a questão dos limites do conhecimento humano. E aí o caminho que ele faz é o seguinte: ele começa das ciências que funcionam. Ó, tem matemática, tem física. Claramente o negócio funciona. Vamos ver então como funciona. Então a questão de o que é possível conhecer, quais são as possíveis ciências, ela se torna como é possível conhecer, como que um humano é capaz de conhecer alguma coisa, para daí descobrir o que ele consegue. Porque vai depender do processo, dependendo do nosso processo de conhecimento, algumas coisas são acessíveis e outras são inacessíveis. Só essa ideia já assim, justifica um pouco o que ele fala nos prefácios. Tem dois prefácios. Tem o prefácio A e o prefácio B das duas edições. Se você quiser ser true Kant, você vai ter que ler os dois prefácios, são muito bons, vale muito a pena. Tem questões diferentes explicadas de outras formas, algumas... Enfim, o ponto central aqui que eu quero trazer é que o Kant conta a história da filosofia da perspectiva dele, que é: tem os racionalistas, tem os empiristas, daí chegou o Kant e resolveu o problema. Que é tipo, será que o conhecimento vem das ideias, da razão pura, que nem você pensar com as ideias do Platão, por exemplo? Mas tem uma outra questão aqui que a gente nem pensa nela, mas na época era uma questão séria, se você nasce com a ideia de Deus ou não. Porque soava mal a ideia de que
inventaram Deus e botaram na sua cabeça, entendeu? Todo mundo tem a noção de Deus. Então tinha essa outra relevância também. E daí você tinha a galera que vai achar que você só conhece aquilo que os sentidos capturam e te dão, e vai ter a galera que acha que os sentidos só mentem e vem só de dentro, de cima, sei lá, o conhecimento. E daí o Kant falou, não, na verdade é nenhum dos dois e meio que os dois ao mesmo tempo. Porque é assim que ele vai responder a questão. Como são possíveis juízos sintéticos a priori? O que significa essa questão? O juízo é um poder do espírito de unir representações em novas representações. Ou seja, o poder de produzir conhecimentos mediante a cópula de representações diferentes. Conhecimentos diferentes. Todo conhecimento é uma representação. Um juízo é a representação da unidade da consciência de diversas representações. Ou a representação da relação das representações, na medida em que constituem um conceito. E aí, os juízos, os conhecimentos, eles podem ser produzidos analiticamente ou sinteticamente. Em todos os juízos nos quais se pensa a relação entre um sujeito e um predicado, essa relação é possível de dois modos. O predicado B pertence ao sujeito A como algo que está contido implicitamente nele, no conceito A, ou o B, o predicado, está completamente fora do conceito A, embora em ligação com ele. No primeiro caso, eu chamo de analítico, no segundo, de sintético. Designaremos doravante por juízos a priori, não aqueles que não dependem desta ou daquela experiência, mas aqueles em que se verifica a absoluta independência de toda e qualquer experiência. Então pode ser que você descobriu o B porque ele estava contido no A. Já estava lá, só estava meio desorganizado, entendeu? Você pegou aquilo e você não criou uma coisa nova, você só descobriu e botou, e reformulou, sei lá. Isso daí é o analítico. E o sintético é quando você junta coisas e produz uma terceira coisa, uma nova coisa, que não estava contida lá, mas que para produzir um juízo sintético a priori, teria que de algum jeito estar lá dentro, as informações necessárias para que você produza um novo conhecimento. Sem recorrer de forma alguma a qualquer experiência externa. Porque esse sentido aqui que é essencial do a priori. Você pode usar ele num sentido laico, num sentido amplo, de geral, ou o sentido kantiano. O sentido laico é, qualquer coisa que independeu da experiência, sabe? Você soube uma coisa a priori porque você já sabia, sabe? Não vou sair com essa mina porque eu sei a priori que mulher não presta, entendeu? Uma coisa assim. Mas o a priori kantiano é um negócio que realmente você não independeu só dessa experiência, você independeu de todas as experiências possíveis e imagináveis. E isso só é possível, em geral, meio que de duas formas. Ou, Deus botou em você um negócio, ou você tirou isso da sua forma. Vamos deixar assim por enquanto. Mas é da sua capacidade de conhecer, da sua capacidade de compreender e da sua capacidade de absorver as informações. Porque você tem os noeta e os aesteta. Você tem, os objetos do conhecimento da mente. Você tem dois tipos de objetos do conhecimento. Você tem os objetos dos sentidos e os objetos da mente. O nosso conhecimento provém de duas fontes fundamentais do espírito, das quais a primeira consiste em receber as representações, a receptividade das impressões. Ele chama essa faculdade de receptividade às vezes. A intuição, receptividade ou sentidos. Pra gente é os sentidos. Mas é aquilo que une todos os sentidos. Que nem a gente pensa na mente como uma unidade de todas as coisas que a mente faz. Então, sejam quais forem o modo e os meios pelos quais um conhecimento se possa referir a objetos, é pela intuição que se relaciona imediatamente com estes. Em todos os juízos nos quais se pensa a relação entre um sujeito e um predicado, essa relação é possível de dois modos. O predicado B pertence ao sujeito A como algo que está contido implicitamente nele, no conceito A, ou o B, o predicado, está completamente fora do conceito A, embora em ligação com ele. No primeiro caso, eu chamo de analítico, no segundo, de sintético. Por exemplo, você fala, o São Paulo vai ganhar o jogo de amanhã. Isso tá no a posteriori porque você precisa ver o jogo acontecer para daí saber o resultado. Mas é maior que isso, porque é a posteriori por outra razão também, que é você não consegue, mesmo que o jogo já tivesse acontecido, você não consegue ser independente do jogo como acontecimento, você não consegue ser independente da experiência em geral. Alguém tem que ter visto o jogo pra te contar, saca? Então você não foi independente da experiência, você continua tendo que recorrer à experiência pra saber. Isso é a posteriori. Tudo que você em algum momento teve que recorrer à experiência pra saber é a posteriori. Tá, mas então o que é a priori? Daí tem que fazer uma outra separação. Porque uma coisa é como a coisa chegou em você historicamente, a outra é como ela chega em você logicamente. Então,
tudo aquilo que chega como conhecimento na gente, historicamente veio do conhecimento. Tipo, alguém viu com os olhos e tudo mais. Mas tem coisas que podem ser deduzidas sem apelar pros sentidos. E é aí que entra o a priori. 2 mais 2 é 4. Não tem essa, você não tem que olhar pra nenhum lugar. O cálculo, ele acontece antes de qualquer experiência. Isto é o a priori. E será que metafísica você consegue fazer a priori? Aí a gente vai atrás dessa história. Porque a metafísica precisa ser a priori. Senão ela não é possível. Para ela ser uma ciência que tá além... Tipo, o que seria a metafísica? Seria aquilo que tá além da física, aquilo que tá além, de certa forma, do mundo perceptível. Então é possível uma ciência sobre as coisas que são além da nossa percepção? E aí, infelizmente, a resposta é não. Então como que a gente conhece? Em suma, tudo que a gente conhece vem dos sentidos, mas ele não vem como uma coisa conhecível dos sentidos. Ele vem como uma informação caótica, o múltiplo, a multiplicidade, ele chama. Então, não é algo que você consegue fazer conhecimento a partir disso, é um bloco indiscernível. Na ideia dele é difícil conceber até, mas pensa que assim, você depende das categorias do entendimento, até pra você ver o objeto como um objeto. Então, você não consegue nem perceber que aqui é uma laranja e aqui é outra laranja. É tipo, que aqui é a mesa, entendeu? Tudo tá meio que misturado porque você não tem a parte do intelecto que distingue um objeto do outro. Então é isso que o entendimento faz. E a mediação entre o entendimento e os sentidos é a imaginação. Mas aí é um processo mais complicado. Mas o sujeito do processo, em última instância, quando você cava o mais fundo possível, é a percepção transcendental. Então a principal questão do livro é essa, é de como que o homem conhece. O como do conhecimento. Como é possível conhecer. Para daí entender o que pode ser conhecido do que não pode ser conhecido. E nesse processo, ele mata a possibilidade de conhecer coisas que estão totalmente além dos nossos sentidos. Porque, sim, você precisa do intelecto para fazer tudo, até entender os sentidos, mas você não consegue criar uma ciência a partir de nada que não tenha, em primeiro lugar, a matéria dos sentidos. E aí vem a questão final, então. Tá, mas então como a matemática é possível? Porque parece meio estranho, parece que mesmo assim a matemática seria impossível, então. Porque da onde você tirou a matéria da matemática, se ela é possível, e eu tô falando que você não consegue fazer ciência sem pegar alguma coisa dos sentidos. É porque a matemática, na verdade é a geometria que ele fala. Então, a geometria, ela consegue fazer isso pegando coisas que são a forma dos nossos sentidos. Essa é a ideia dele, que nem você tem um ouvido, tipo, o ouvido ele tem um formato que faz com que ele capte as coisas de algum jeito. E daí você seria capaz de estudar a natureza dos sons, entre aspas, estudando que tipo de coisa a gente pode perceber com os ouvidos e como a gente pode perceber com os ouvidos. Porque todos os sons que existem, entre aspas, da nossa perspectiva, serão de acordo com aquilo que os nossos sentidos são capazes de absorver. Será de acordo com a forma específica de absorver dos nossos ouvidos. E daí pega essa analogia e faz para a percepção no espaço e no tempo. Tudo aquilo que a gente percebe precisa estar no espaço e no tempo. Porque espaço e tempo são formas a priori da nossa intuição, dos nossos sentidos. Vocês estão comigo ainda? É porque senão vocês vão começar a achar que eu sou um canal modinha, entendeu? Eu quero virar um canal modinha, mas vamos ser uma modinha diferenciada, entendeu? Aqui é uma modinha é a modinha pauleira da epistemologia. Mas saca a ideia? Então toda a matéria precisa vir dos sentidos. Mas além dos sentidos a posteriori, aquilo que a gente capta das coisas que a gente percebe que precisa que aconteça, tem a parte dos sentidos que são os sentidos eles mesmos, que é como eles funcionam. E se você conseguir trabalhar especificamente dentro daquilo que são os nossos sentidos, você consegue fazer alguma ciência. Então, por causa da nossa percepção do espaço e do tempo ser determinada por certas categorias, tem uma forma específica, que nem o formato do ouvido, o jeito dos olhos de ver e tal, você consegue fazer matemática só com essa forma. Você consegue descobrir as regras da lógica, como se elas estivessem no universo, mas elas estão na nossa capacidade, que fora delas não tem nada, porque é a nossa capacidade de perceber a coisa, entendeu? Essa é a beleza do negócio. Claro, tudo isso que eu tô falando, esquece, porque daí todo mundo vai, e no século XIX, não sei o que, e epistemologia quântica, não, esquece. Primeiro você entende esse bagulho, depois você avança pra outro negócio, entendeu? Pra você entender essa galera, e eu acho que o Kant talvez seja essencial pra você entender. Mano, mergulha na mente do cara, você vira um com ele, você esquece a percepção da realidade. Você tem que fazer, sabe, method acting. Tem uma história que eu já vi um cara que veio comentar no meu vídeo, que era ator e falou, cara, isso é exatamente method acting.
Então eu não percebi, mas aquilo que eu acho que você tem que fazer pra entender bem os filósofos é exatamente method acting. Você tem que encarnar o pensamento do cara. Quanto mais tempo você lê o cara e pensar da perspectiva dele, melhor. Tudo bem, você vai pensar errado porque você não entendeu direito e tal, mas é aí que você vai achar os erros, porque você vai tentar pensar da perspectiva dele errado e as coisas não vão bater. E aí, assim, na pior das hipóteses, você vai chegar com um bagulho totalmente louco, depois de ter pensado horas e horas errado, e você vai lá confrontar alguém que sabe alguma coisa e vai falar, ô, calma. Então, faz isso aí, qualquer coisa vem no meu canal, toda segunda-feira, 9h30, live, chega lá, entendeu? E também, assim, se você quiser uma pergunta mais difícil, se você quiser mesmo que eu te ajude, vem no Twitch, /PlatinhoBR, twitch.tv/PlatinhoBR, todos os links estão aí, vai, na descrição, fixar os comentários e tal. Enfim, é isso aí, espero que vocês tenham curtido um videozinho que vai ter tipo 70 visualizações, porque vocês são todo um bando de... Só vem aqui me ouvir lá, caraca, contra feminista, ninguém quer saber de Kant. Então, pelo menos, quem ficou aqui até agora, a gente vai saber quantos de nós da esfera platínia, da platinhosfera, são mesmo a elite, o sangue de ouro dos platínios, que ficam aqui e aguentaram essa besteira toda aqui. Então eu vou até dar uma senha pra quem ficou até aqui, daí tipo, sei lá, eu vou privilegiar vocês de alguma forma nas lives. A senha vai ser... Puta, tem que ser uma coisa... Bola de pelo. Um negócio do gato aqui, ó. Bola de pelo. Beleza? Bola de pelo. Então é isso aí, galera. Falou. São as formas da intuição a priori, as formas do entendimento a priori. As categorias, a tábua de categorias do entendimento. Você vai ter, tipo, ele catalogou lá quais são todas as categorias que o entendimento tem nele e que fazem com que a gente seja capaz de usá-las para produzir juízos sintéticos a priori, sem depender da experiência e tudo mais, porque a gente remete a eles. E a intuição, o que tem de a priori na nossa faculdade de perceber as coisas, que é o espaço e o tempo. E aí a geometria e a física são possíveis porque elas trabalham neste espaço e no tempo, que são não das coisas, mas de nós. Isso é uma coisa que tá no Kant. Não sei, assim, eu realmente sei que é meio palhaçada essas coisas de Einstein e física quântica, o pessoal fala muita merda. Eu não entendo mesmo desses negócios, acho interessante, tá, mas não entendo nada. Eu só sei que no Kant já está claramente contida essa ideia de que o espaço e o tempo não estão nas coisas, eles estão em nós. E a gente é capaz de fazer física e matemática justamente por isso. Porque em nós a gente tem acesso ao que é nosso, a nossa forma a gente tem. Então você consegue produzir conhecimentos novos sem recorrer à experiência, porque você vai lá e pega na sua intuição que está dentro da sua forma de percepção e cria um conhecimento novo com ela. Copula dois conhecimentos diferentes e gera um novo conhecimento. Mas é isso, falou. Mas então beleza, galera, valeu por quem colou. Quem puder deixar um likezinho aí pra mostrar que chegou até o fim. Quer dizer, as pessoas dão likes mesmo se elas não assistirem às vezes, né? Não prova nada. Mas deixa um like aí, isso é mó legal. E nos vemos quarta-feira, às 10 horas, semana que vem. Desculpa que a gente não avançou muito hoje. I am willing to be seen, to speak up. I am willing to keep going. Hoje eu quero me aprofundar na falácia mais temida, destruidora de todas, ad hominem. A cultura ocidental é profundamente misógina. Ela é fundada no ódio pela mulher, no ódio pelo feminino. A falácia é que ao invés de você adereçar o argumento do cara, você destrói o cara. E daí ela funciona, esse negócio funciona muito bem. Mas olha só como ela é complicada. O que é uma falácia? Pode pesquisar por aí. É um argumento que parece verdadeiro, mas não é. É isso. Quer saber o que é uma falácia? É isso. Só isso. Porque você pode ter ad hominems não falaciosos. Por exemplo, tem duas testemunhas de um caso. Só que as duas são conhecidas mentirosas. O Goldschmidt, se eu não me engano, o filósofo que fala disso. Ele fala que existem 3 registros, 3 tempos, digamos assim. Tempo lógico, tempo histórico e tempo psicológico. Porque pensa que na época dele o problema era os marxistas, tudo que você fala você só fala isso porque você é um burguês safado. Essa situação de mentira que é lançada nas telas da televisão e nos jornais todos os dias. Você fala, mas talvez eu só fale isso porque eu sou um burguês safado, pode ser, mas como que isso prova que eu tô errado? Isso não prova que eu tô errado. Eu posso ser um burguês safado e tá certo. Por quê? Porque tem o tempo histórico, que é se você é um burguês, se você é um proletário, se você é alguém que teve uma criação de vida religiosa ou não, tudo isso daí é tempo. Todos esses tempos, quer dizer, todos esses fatores estão no tempo histórico. Eles não têm nada a ver com o tempo lógico,
que é o que diz se é verdade ou não a teoria que você está apresentando. Ela diz estritamente respeito ao tempo lógico. Então dane-se se você é feio, se você... ou mesmo se você é mentiroso. Se você tem uma teoria e você apresenta essa teoria, aqui ó, tá no papel, ponto 1, 2, 3, 4, 5, silogismo, se A, então B, não sei o que, não importa quão mentiroso você seja, é uma falácia usar contra você. O argumento tá aqui, ó, você olha o que tá aqui. No tempo lógico é só isso. É que no caso em questão, o que eu usei lá no começo, é de propósito um caso em que entra no tempo lógico um ad hominem não falacioso, que é pessoas com alta probabilidade de fazer alguma coisa viram um fator determinado que é uma variável. O teu horror, pobre! É o tempo lógico que impera pra mim. Eu vou atrás, eu nem... Sabe essa história de... Tem gente que adora ler biografia. Dane-se a biografia, mano. Que biografia? É muito coisa de mulher, eu acho. Não tenho certeza. O que vocês acham? Respondem nos comentários. Ler biografia é coisa de mulher? Ou geral ler biografia? Mas enfim. E falta um tempo pra explicar. Tem o tempo... Então, a gente tava falando do tempo histórico. Que é... Você tem o tempo lógico, que é da teoria. Então, o que diz respeito à teoria, só a teoria ela mesma, é o lógico. Histórico é o que diz respeito ao que aconteceu na vida do cara que está enunciando a teoria. Ou então, qual é a adesão que o cara pode ser. Ah, mas você é comunista, por isso você diz isso. O comunista pode estar certo. Entendeu? Ah, mas você é burguês. Pode estar certo. Ah, mas você é isso, aquilo. Tanto faz. Entendeu? Tempo histórico. Tudo que tiver a vida com o mundo, com a passagem do tempo, com a realidade. Que tem o tempo psicológico. Que ele também distingue. Porque também tem a coisa do... Ah, você diz isso porque você é louco. Você diz isso porque você é neurótico. Você diz isso porque... Sabe que o psicanalista não está refutando uma teoria. Por exemplo, melhor exemplo. Paranoico. O cara pode estar literalmente paranoico, com sintomas de paranoia. Todos os... Literalmente no texto lá da doença ele tem a doença paranoia. Só que daí depois descobre-se que no tempo histórico ele estava certo. My best hopes and my worst fears were confirmed all at once. Ele realmente, assim, ele estava, sei lá, suspeitando que estavam roubando ele. E daí ele tem todos os sintomas de paranoia, fica sentindo perseguição e tal, não sei o quê. Mas ele estava certo. I had opened Ele Pandora's estava mesmo box sendo roubado. to a standing ovation. E a teoria que ele faz, olha que interessante. E daí ele tem toda uma teoria sobre se ele estava sendo roubado, de que forma ele estava sendo roubado. E ela pode estar certa ou errada. São 3 tempos separados. Ele está de fato paranoico, no entanto, ele está certo que ele está sendo roubado, que é a paranoia dele. E no entanto, a teoria exata que ele tem sobre como ele está sendo roubado pode estar certa ou pode estar errada. Pode ser que ele ache que estão roubando a empresa dele, mas estão roubando a outra empresa dele. Qualquer coisa assim. Então, com isso, espero ter estabelecido aí as bases do que é uma espécie de... Poacher, espera aí. O gato não facilita. Dou uma explicação sobre o que é uma falácia, a natureza das falácias, dos argumentos que parecem verdadeiros, mas são falsos. E lembrem-se, eu dou aula toda semana para os meus membros. É só você clicar ali embaixo, por aí, tem lá entrar, se tornar membro ou qualquer coisa assim. Mais de 100 vídeos exclusivos, aulas de filosofia, aulas de sociologia, que eu estou terminando o curso agora. E é isso aí. Falou, muito obrigado por assistir e até a próxima. I am willing to listen to what others have to say.